Você tem experimentado a frustração na vida, no destino? Tem trabalhado, tem se esforçado, tem economizado e as coisas sempre estão dando errado? Estão sempre ao contrário do que você imagina? Olha, fique comigo até o final desse vídeo e eu vou falar para você quais são os pontos base da problemática que envolve o destino. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico, sou teólogo clínico e sou fundador do Centro Psicoterapêutico IPTH de Apucarana. Eu quero falar para vocês sobre 5 movimentos destrutivos. Quando você pensa em fracasso financeiro, fracasso amoroso, depressão, angústia, tristeza, uma série de neurose, psicose, tudo absolutamente tem uma base. Nada está solto no ar. Eu estou aqui no 12º andar, é um prédio que só está em pé porque tem uma base. Assim, a pobreza tem uma base, a riqueza tem uma base, a saúde tem uma base e também a doença tem uma base. Absolutamente tudo tem uma base. E sempre está pautado em 5 movimentos que pode estar passando desapercebido na sua vida. São os 5 movimentos destrutivos do destino. O primeiro movimento destrutivo é o assassinato, ou pessoas que foram assassinadas na sua família, ou pessoas que foram assassinos. E dentro dessa visão, que eu chamo de movimento destrutivo do destino, nós temos também o suicídio. E é interessante que você preste atenção agora, que eu quero usar um caso clínico para exemplificar. Eu atendi uma pessoa, 49 anos, trabalhador, honesto, visionário e sempre quebrando, sempre tendo problemas financeiros. E aí recebeu 2 heranças e com o passar dos 3 ou 4 anos, ele perdeu também essas 2 heranças. Mas devido à ousadia, ele fez alguns cursos de administração financeira e tomou um empréstimo grande no banco e quebrou novamente. E foi aí que eu conheci a história dele. Conheci toda essa dinâmica de quebradeira, de infelicidade e de fracassos financeiros e nós buscamos, no inconsciente dele, dentro do sistema familiar, onde estava a origem desses fracassos. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Na 4ª geração dele, o avô era grileiro de terra. Ele veio aqui na região do Paraná e começou a grilar terra e trouxe jagunços e mandava matar as pessoas para ficar com as terras. E aí o pai recebeu seria o bisavô, O avô ganhou uma grande herança, o pai recebeu um pouco, ele também recebeu, mas tinha uma dor. E todo sangue derramado na terra, a terra requer o sangue derramado. E as gerações, mesmo sem saber por quê, eles acabam se identificando com esse processo de dor dentro do sistema familiar e acabam honrando aqueles que foram mortos, aqueles que perderam os bens, aqueles que perderam a família, que perderam os sonhos, que perderam a esperança. E aí eles honram essas pessoas jogando fora, fazendo maus negócios, perdendo e comprometendo as finanças da família. E aí eu quero que você preste atenção. Quando a gente ouve falar em maldição hereditária, é exatamente isso. Imagina, 4, 5, 6, 10 gerações. Como que nós vamos descobrir qual foi a geração que praticou um dos 5 movimentos destrutivos? E nesse programa Medicina da Alma de hoje, vou falar de um movimento destrutivo, são 5. E aí todas as áreas da vida, você pode sim avaliar se um desses 5 movimentos destrutivos não estão na base dos fracassos na sua vida. Pode ser um fracasso pessoal, pode ser um fracasso financeiro ou um fracasso amoroso. Absolutamente todas as dinâmicas de fracasso têm uma origem e têm uma base. E quando nós trabalhamos essas memórias dessa família, nós descobrimos que há 6, 7 gerações já começaram a ter essa dinâmica de assassinos na própria família. E aí, inclusive, ele falava com muito orgulho do bisavô. Ele não conheceu, mas ele contava a história. Ele dizia assim:
O 38 do meu bisavô tinha 7 estrelas, ou seja, cada estrela correspondia a uma morte que ele tinha praticado. E aonde que está o problema? Ele falava disso com orgulho. E essas maldições vão minando e vão adoecendo geração após geração. E aí você pode perguntar para mim, Dr. Scheffer, aonde que está as consequências das maldições hereditárias, como por exemplo esse movimento destrutivo? A depressão pode estar aí a síndrome do pânico, pode estar aí a insônia, as perturbações psíquicas. Sabe aquela pessoa que não tem paz? A pergunta é, de onde vem isso? A pessoa, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que trabalha, uma pessoa honesta, mas de onde vem tanto sofrimento? De onde vem tanta angústia e tanta necessidade de perder os bens, como no caso que eu estou falando, num processo que nós na psicanálise chamamos de identificação. A identificação na psicanálise igual à palavra imitação. Racionalmente, alguém imita alguém. Por exemplo, alguém imita o Silvio Santos, racionalmente. Nós, inconscientemente, imitamos o fracasso vivenciado pelas pessoas que foram vítimas da nossa família. Aí que entra o processo da identificação. E a psicanálise é a única ciência que tem as ferramentas para encontrar o mecanismo de adoecimento do destino. Eu não estou falando de doença física, e nós do IPTH não tratamos doença física, nós tratamos a causa das doenças físicas. Por exemplo, um problema gástrico, um problema cardíaco, problema na coluna, sei lá qual o problema que a pessoa pode ter. Claro que a medicina está aí para tratar os sintomas e nós tratamos as raízes do sintoma. É aí que entra a psicanálise para trazer uma luz para a pessoa, por que ele somatizou, por que ele está perdendo os bens, por que ele não tem sucesso financeiro, por que ele não consegue prosperar. Porque tem um pano de fundo de sofrimento, de dor e de angústia oculto dentro do sistema familiar. É interessante quando a gente ouve falar em maldição hereditária, a gente logo pensa no movimento religioso. Como que eu vou quebrar a maldição hereditária? A religião tem uma retórica que diz que você confessa o pecado e acaba a maldição hereditária. Agora pare e analise comigo. Se o seu bisavô, tataravô, o 50º avô, sei lá, 10º avô, teve lá um ato e tirou a vida de alguém, como que você vai confessar isso? Como que você vai acessar isso, a não ser através da psicanálise? Aí sim, você pode abrir o código do DNA, pode encontrar o que foi que aconteceu. Eu estou falando de 5 movimentos destrutivos e o primeiro é o assassinato e entra também o suicídio. Na maioria dos suicídios, acontecem 2 fatores que são graves. Primeiro é que para a pessoa chegar ao nível de suicídio, ele tem um grau de obsessão espiritual. E outro fator também que é grave em relação ao suicídio, que fica dentro ali da questão do assassinato, que é a mesma base do movimento destrutivo, é quando a pessoa está depressiva, a pessoa está mal, a pessoa está cada dia pior, e aí ele faz um seguro no banco, e aí ele deixa uma carta para a família, e aí essa pessoa comete o suicídio. Joga o carro embaixo de um caminhão, ou joga o carro numa ribanceira, e aí foi um acidente. E a família recebe o seguro. E aí, pasmem os senhores, é aí que começa uma maldição hereditária que varre as finanças da pessoa. Isso pode não ter começado com você, mas você pode colocar um ponto final nessa história. Se esse programa de hoje você achou interessante, entre em contato aqui no rodapé, entre em contato com as nossas redes sociais, agende uma terapia, agende uma constelação, não deixe essa maldição hereditária como herança para os seus filhos e para as gerações vindouras. Pense nisso, o IPTH está aí para ajudar você a se libertar desse emaranhado que muitas vezes você não sabe de onde vem.